Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é sobre noções básicas da fotografia e da câmara digital. Mas antes disso, já se subscreveram aqui no canal? Ainda não, pois não? Então vá, toda a gente a carregar no botãozinho de subscrever, por favor, precisamos que o canal cresça. Precisamos de subscritores novos para o YouTube saber que o conteúdo é bom, que as pessoas estão a gostar. Então, carreguem no botãozinho de subscrever, se faz favor. É só fazer o login com o vosso e-mail aqui no YouTube. E ativem o sininho também, porque assim o YouTube manda-vos notificação de todos os vídeos que saem aqui no canal. E nas redes sociais? Já me seguem lá? Ainda não? Então está aqui o Insta e a página do Facebook. Sigam lá, é onde eu posto a maior parte dos meus trabalhos, tanto de fotografia como de desenho e de design. Sigam, não se vão arrepender. Passando para o vídeo! Yay! O vídeo de hoje. Eu pensei em não trazer um vídeo chato sobre a história da fotografia para começar, porque essas informações vocês conseguem encontrar na Wikipédia, no Google, ou até mesmo aqui vídeos muito bons no YouTube a explicar a história da fotografia. Talvez mais para a frente eu faça só por descargo de consciência, mas não é muito do meu interesse. Em relação à fotografia em si, o que é que a premissa básica da fotografia? Luz. Tudo se resume a luz. A fotografia, antes de chegar ao digital que nós conhecemos hoje, era praticamente toda analógica. Tudo muito mecânico. E eu admito, é o meu hobby. Como a fotografia digital é o meu trabalho, o meu hobby é realmente a fotografia analógica. Aquela magia de vermos as coisas a acontecerem à nossa frente na parte da revelação, eu acho maravilhosa. Mas pronto, um dia volto e trago-vos à parte analógica da fotografia se quiserem. Então, fotografia digital. Como eu disse, a premissa básica é a luz. A luz entra pelo objetivo, passa pelo sensor da lente e temos a nossa querida fotografia. Há vários tipos de máquinas digitais para todo tipo de trabalhos que nós façamos. Eu gostava de fazer aqui um vídeo onde vos quero trazer todo tipo de máquinas para também vocês perceberem um bocadinho a diferença de cada uma e da fotografia. Por isso, o tipo de máquinas vai ficar para um vídeo específico que vai vir mais daqui para a frente. Não deve demorar muito. O budget deste canal ainda é pequeno, por isso temos de organizar aqui tudo muito bem organizadinho. Mas noções básicas da fotografia vocês conseguem fazer com qualquer tipo de máquina digital. Primeira coisa, muito simples, identificar o que é cada coisa. Lente, objetivo e o corpo da máquina. Elas conseguem-se comprar em separadas, mas também há kits que já trazem as duas coisas. Para me ajudar neste vídeo, esta é a minha querida máquina. Este é o meu bebê. Eu trabalho com uma Canon 700D. O sensor desta máquina, depois no vídeo onde eu vou fazer os vários tipos de máquinas, eu vou explicar cada sensor que elas têm. Sensores é o que elas têm cá dentro para processar a fotografia. Este tipo de máquina tem um sensor cá dentro que é um sensor DSLR. Eu tenho de dizer isto de seguida porque a diferença das siglas dos sensores são tipo letrinhas, então eu às vezes baralho. Mas isso não é nada como a cábula não funciona. DSLR, exatamente, que é o mais próximo de uma máquina analógica. Ela significa que só tem uma única lente refletora, um único espelho. É a mais próxima do analógico básico. Pronto. É uma máquina numa gama média, porque há várias gamas, não é? De qualidade de lentes, de máquinas, desculpem. Ela dentro de uma gama média, ela é muito boa. O que nós podemos fazer para potencializar máquinas digitais é usar objetivas muito boas, com boas aberturas, já vamos à parte da abertura. Com boas lentes, nós conseguimos potencializar muito o corpo da máquina. Tenham isso em conta quando forem comprar objetivas. Para este vídeo das noções básicas, onde é que vamos começar? A máquina fotográfica em si, ela tem muitos botõezinhos e tal. Para principiantes, eu aconselho a começarem com estes modos aqui. É mais fácil se calhar se eu meter aqui na tela. Ok, pronto. Como podem ver,
há vários modos específicos para aquilo que vocês querem fotografar. Eu vou olhar aqui para a minha máquina porque é mais fácil. Há o modo automático com flash, automático sem flash, em que a maquinazinha faz quase tudo por vocês. É maravilhoso. Pronto. Há os retratos, paisagens, não é? Retrato de objeto, desporto e cenas noturnas. Isto ajuda-vos muito para quem está a iniciar, para principiantes. É ótimo para começarem a perceber como é que a máquina funciona. Depois disso, tem os profissionais, que são os modos manuais, em que vocês controlam basicamente quase tudo na máquina. Nos outros já tem muita coisa pré-definida, nestes não. Vocês conseguem controlar quase tudo. E agora, há duas coisas em que vocês têm de ter todo o tipo de noção, que a máquina pode quase automatizar quase tudo, mas vocês têm só de perceber duas coisas muito, muito simples, que é a abertura do diafragma e o tempo. Estas duas coisas em conjunto, elas funcionam em conjunto. Nós queremos sempre trabalhar com elas de modo a que nos ajude a fotografar aquilo que nós queremos. Porque, por exemplo, se eu estiver a fotografar desporto, eu não posso usar a mesma velocidade na máquina como, por exemplo, vou fotografar uma conferência. É assim, porque na conferência as pessoas estão sentadas, estão quietinhas, paradas a conversar, e enquanto no desporto há ação a acontecer, há movimento, há coisas rápidas. Ou então, outro exemplo, não posso usar a mesma abertura que uso dentro de uma sala como uso cá fora ao meio-dia, com o sol maravilhoso. Porque tudo isso são condicionantes que nós temos de aprender a controlar a máquina para poder potencializar a nossa fotografia e assim termos um melhor resultado. Então, estas duas coisas funcionam em conjunto para nosso proveito. Assim, desta maneira conseguimos adaptar a velocidade e o diafragma para aquilo que nós estamos a fotografar. Não sei se lembram ou se já viram, eu trouxe aqui o meu amigo Porkers, coisa mais fofa, que é o dono do primeiro vídeo deste canal, é ele. Eu trouxe aqui o Porkers para me ajudar a tirar algumas fotografias de exemplo para vos mostrar a vocês. Primeiro eu vou pôr aqui na tela 3 exemplos de aberturas diferentes. A abertura na máquina é representada por um F. Claro que lentes diferentes vão sempre ter aberturas diferentes. Elas têm uma abertura máxima que vai do zoom mais pequeno até uma abertura mais alta, consoante o zoom. Esta aqui é uma 1855, é a mais básica que normalmente vem com os kits. Uma abertura maior, ou seja, que deixa entrar mais luz, tem um número mais pequeno, ok? Uma abertura menor, ou seja, que deixa entrar menos luz, tem um número maior. Ok, disse bem. Às vezes também tenho que pensar um bocadinho. A diferença deste tipo de aberturas vai ser uma coisa que é a profundidade de campo, mas nós já lá vamos. Porque dependendo da abertura, a profundidade de campo vai alterar, mas nós já lá vamos. Então, eu trouxe aqui o Porkers vai vos ajudar. Eu vou vos mostrar 3 exemplos de aberturas diferentes. Nestas 3 imagens temos aberturas diferentes, 4, 5,6 e 14. Mas o tempo e o ISO mantemos iguais. O que podem ver aqui é que realmente nas 3 fotografias estão as 3 com luzes diferentes. E é isso que muda se nós mudarmos de abertura, mas não de velocidade, nem de ISO. Nestes 3 exemplos de fotografias, eu mantive a mesma velocidade e a única coisa que mudei foi a abertura para verem. Só para ter uma noção daquilo que eu disse. O número mais pequeno, aberturas maiores, mais luz. Aberturas mais pequenas, números maiores, menos luz. Apenas isto. Na velocidade, nós conseguimos ter 3 tipos de velocidades diferentes. Congelantes, tremidas e arrastadas. Dependendo daquilo que vão estar a fotografar, podem querer velocidades mais rápidas ou mais lentas. Claro que isto depois influencia na luz da fotografia, porque velocidades mais rápidas simbolizam menos luz, ou seja, precisam de uma abertura maior para equilibrarem a luz na fotografia. Se conseguirem ter uma velocidade mais lenta, já não precisam de ter tanta abertura do diafragma e assim conciliar mais ou menos. Por exemplo, se estiverem a fotografar coisas quietas, coisas paradas, aí podem usar velocidades mais lentas e compensar na abertura.
para quem está a começar, o melhor é fazer, experimentar e ver no que dá e ver no que gostam. É o melhor que há. Então, eu trouxe aqui mais 3 exemplos de fotografias com o Porkers. Para as imagens terem exatamente a mesma luz, eu tive de mexer não só a velocidade para dar este efeito, mas também no ISO e na abertura, para conseguirem perceber. Então, na primeira foto nós temos o Porkers completamente focado, na segunda nós conseguimos ainda perceber o que é, mas não está completamente focado, está tremido, e na terceira está arrastado, exatamente porque na primeira eu usei uma velocidade bastante alta, na do meio não tão alta, mas ainda dá para perceber o que é, e na última uma velocidade lenta, e aí o nosso objeto fica arrastado. Passando à frente, aquilo que vos trago é o ISO. O que é o ISO? O ISO é a sensibilidade do sensor à luz. Para temas mais escuros, para coisas mais escuras, nós podemos puxar um bocadinho pelo sensor para nos dar luz para a fotografia não ficar demasiado escura. Mas tem um contratempo. Este ISO, a níveis mais elevados, a valores mais elevados, cria-nos um certo grão na fotografia. O que é que eu digo com grão? É tipo umas pintinhas que às vezes mal se percebem, muito imperceptíveis. Não é mau, e há quem goste de usar o ISO para dar textura à fotografia. O ISO, vamos ver se consegue focar, acho que não, pronto. O ISO está aqui na máquina por um botãozinho. Cada máquina tem escalas de ISO diferentes, depende do sensor, lá está. Estas máquinas de gama média até aguentam bastante bem até um ISO de 1600. As câmaras de filmar aguentam os ISOs muito mais altos, mas disparados. São coisas completamente diferentes, porque os sensores estão preparados para isso. Estão preparados para filmar todo o tipo de cenas, incluindo coisas mais escuras. Por exemplo, num dia de sol radiante, nós conseguimos usar o ISO mínimo, que é 100 na boa. E aí não há grão nenhum, porque aí não vamos pescar a sensibilidade do sensor. Eu trouxe também exemplos, vou pôr aqui na tela. E como vê, é muito mínimo. De uma ponta para a outra, nós conseguimos ver realmente o grão da fotografia, principalmente nas sombras. É sempre onde se nota muito mais, é nas sombras. Profundidade de campo, agora sim. Entende-se como profundidade de campo o espaço nítido entre o primeiro plano e o último plano da nossa fotografia. Isto é basicamente controlado pela abertura do diafragma. Nós temos de perceber aquilo onde nos queremos focar, aqui, qual é o objeto que queremos focar, e com isso temos mais ou menos profundidade de campo consoante o espaço que nós vamos ter. Por exemplo, eu trouxe 3 imagens com o Porkers e mais 2 amigos. Eu sei, parece um bocado estranho eu estar a falar tipo de peluche, mas não importa. O que importa é ser feliz. Então, eu trouxe aqui exemplos onde nós vê-se bastante bem a diferença entre primeiro plano, segundo plano e terceiro plano. Com uma abertura maior, ou seja, um número mais pequeno, nós temos uma profundidade de campo muito menor. Ou seja, é como se estivéssemos só focados num único plano, numa única linha reta. Consoante vamos conseguir aumentar a nossa abertura, conseguimos aumentar a nossa profundidade de campo e já conseguimos fotografar vários planos ao mesmo tempo. A única diferença é que temos de puxar para velocidades mais lentas. Não é uma coisa que consigamos fotografar assim. Ou então é muito mais fácil, por exemplo, em dias de sol. Isto também depende tudo daquilo que estamos a fotografar. Se estivermos a fotografar paisagem, é claro que nós queremos a paisagem toda nítida, não é? Se estivermos a fotografar objetos em casa, por exemplo, podemos optar por uma profundidade de campo mais reduzida. É muito simples. É que o nosso cérebro está programado para ler primeiro o que está nítido na imagem. Ou seja, o ponto de foco é onde o nosso cérebro vai logo calhar o olhar. Então convém percebermos aquilo que queremos mais focado logo assim de início. Aqui temos as nossas 3 imagens e, como podem ver na primeira, o primeiro plano, que é o plano do pato, está completamente desfocado e o do urso também. Na segunda fotografia temos mais ou menos o último plano já focado e o primeiro um bocadinho menos desfocado, mas na última, aí sim, temos todos os planos completamente focados. Porquê? Porque temos uma abertura muito maior e uma velocidade muito mais lenta, claro, para compensar. Enquanto na primeira fotografia acontece exatamente o contrário. Vamos passar para o objetivo em si. Dentro das lentes há 2 tipos de lentes, fixas e zoom. Fixa, nós temos uma distância focal fixa, não há nada a fazer, aí quem se mexe é o fotógrafo e não a lente. E a zoom, tal e qual como o nome dizem, conseguimos fazer zoom na distância focal. E agora, dentro destas 2 tipos de lentes, há
3 tipos de lentes que nós podemos ter: teleobjetivas, grande-angulares e normais. As normais são aquelas que mais se assemelham ao olho humano. São aquelas que a imagem mais se assemelha àquilo que nós conseguimos ver. Depois temos as teleobjetivas, são aquelas que têm um ângulo de visão muito mais fechado. Ou seja, são usadas para aproximar-nos de certos planos de visão e são boas para ser usadas com coisas à distância. As grande-angulares são exatamente o contrário, têm ângulos maiores, mais amplos, mais abertos, faz parecer que existe mais espaço entre os planos e também é usado para sítios mais fechados. Ok? Eu tive 3 exemplos com o Porkers de exatamente isso. 3 fotografias com a mesma luz, mas com lentes de tipo diferente. Nestas 3 imagens não houve qualquer alteração na abertura, no ISO ou no tempo do obturador. A única coisa que mudou mesmo foi o tipo de lente usada para fotografar o objeto, o Porkers. Então, na primeira, nós conseguimos perceber que o Porkers é o objeto central da fotografia. Na lente normal, nós conseguimos ver tanto o fundo como o objeto central da fotografia. E por último, nós temos a grande angular, onde se consegue ver tudo: o fundo, o objeto, tudo com uma sensação muito grande de profundidade e distância entre os planos. Nesta imagem, vocês conseguem perceber bem, em relação às distâncias focais, o que é cada lente. É claro que depois há várias subcategorias dentro das teleobjetivas, das grandes angulares, e a última, olho de peixe, que tem um ângulo de visão de 180 graus, mas aqui já tem mais ou menos uma noção qual é a distância focal para cada uma. Por exemplo, a lente padrão, a lente que eu disse normal, é 50 mm, tanto que na nossa lente que eu vos mostrei, uma 1855, consegue ter as 3 lentes, uma teleobjetiva, uma normal no 50 mm e grande angular. Claro que se nós queremos ajustar tudo, é só trabalhar em conjunto com as lentes, a abertura e a velocidade. E temos uma fotografia belíssima. Estas fotografias que eu vos mostrei foram todas fixas em tripé, ou seja, vocês conseguiram assim perceber a diferença das 3 sempre focadas no mesmo objeto, ok? Agora, vamos fazer a mesma experiência, mas com a máquina não fixa no tripé. Ou seja, desta vez eu vou focar no objeto, ou seja, no Porkers, de maneira a ele ficar quase sempre na mesma posição, mas eu vou-vos mostrar a diferença exatamente das mesmas 3 objetivas, da grande angular, da teleobjetiva e da normal. Como podem ver, eu tentei sempre manter o Porkers mais ou menos na mesma posição e conseguimos ver bem a diferença das 3 lentes, teleobjetiva, normal e grande angular, na distância dos planos, enquanto na teleobjetiva o plano do fundo e o primeiro plano do objeto está muito junto, enquanto na grande angular nota-se a grande distância entre os planos. Esta é mais ou menos a diferença. Bem, e o vídeo vai ficar por aqui, para não ficar muito grande. Há muita coisa ainda que vos posso trazer sobre coisas básicas da máquina. White balance, luzes, sombras, o fotómetro, as compensações, os modos. Há muita outra coisa, mas isso são coisas mais dentro da máquina em si, que eu vos posso trazer numa parte 2, por exemplo. Por isso, fiquem atentos. Lá está, vou ser chata até ao fim. Subscrevam-se no canal, se faz favor. Mas eu sou chata, mas eu peço se faz favor. Nas redes sociais, sigam-me lá também. Eu fico por aqui com este vídeo. Vejo-vos no próximo vídeo para a semana, que ainda não sei bem o que é que vai ser o vídeo para a semana, porque... Ou melhor, eu esta semana estive a trabalhar no Festival Mille, que foi uma coisa que, das minhas primeiras experiências como fotógrafa, quando estava a tirar o curso, e eu adoro aquele festival, é maravilhoso. Então o vídeo para a semana ainda está aqui do género, não sei bem o que é que vai ser. Eu espero vos ver no próximo vídeo. Beijinhos grandes para todos e boa semana. Tchau!